E nós vamos agora para a sessão número 4. Né? A sessão número 4, que está aqui nessa parte aqui que fala assim, ó. Esempi ilustrativi dell'assunto. Exemplos ilustrativos do argumento do assunto. Né? 6. Guardiamoci da tale tentazione, frutto di grande soberbia e assì pericolose. Pensiamo piuttosto all'apostolo Paulo. Guardemos-nos dessas tentações, fruto de grande soberba e extremamente perigosas. Pensamos antes no apóstolo Paulo. Ontem, na sessão número 3, eu estava traduzindo ponto a ponto. Eu não sei se é a melhor forma, porque eu até fiquei meio confuso assim, né, para explicar para vocês o que estava ali, pelo menos uma perspectiva bem geral, assim. Então aqui eu já tento trabalhar mais dentro das composições não intercaladas por vírgula, etc., como o período todo, tá bom? Então, quais são as tentações que ele está falando? É aquelas 3 tentações do argumento das sessões anteriores, que era a ideia de ignorar completamente, não querer nem ler sobre o assunto, que é o que? Esse método que ele está colocando, né? Depois nós temos a questão de, tendo lido, pensar, nossa, eu quero aplicar isso. E aí a gente diz assim, eu vou aplicar, e aí tem dificuldade, e aí além de não conseguir aplicar, porque tem dificuldades e não consegue superar a dificuldade, ainda fala mal do método. E depois, no terceiro ponto, nós temos aqueles que acham que o dom do Espírito Santo é suficiente para tudo, logo, para que eu vou pensar sobre um método e assim por diante, né? Para quê? O Espírito Santo fala direto comigo. E ele fala assim, ó, guardemo-nos destas tentações, ou seja, evitemos essas tentações. Guardiamoci di tali tentazioni, né? Guardemo-nos, ou seja, evitemos tais tentações, né? Fruto de grande soberba e extremamente e assai pericolose, e extremamente perigosas, né? Agora ele fala assim, pensemos antes no apóstolo Paulo. Sebbene abbattuto, istruito da una voce divina, proveniente dal cielo, ele fu mandato da un uomo per ricevere i sacramenti e essere inserito nella Chiesa. Embora derrubado e instruído por uma voz divina vinda do céu, proveniente do céu, ele foi mandado para um homem para receber os sacramentos e ser inserido na igreja. Così il centurione Cornélio. Assim também, este era o centurião Cornélio. Né? Assim também foi o centurião Cornélio. Não sei muito bem quem é o tal centurião Cornélio aqui não, viu? Mas vamos continuar. Un angelo gli annunciò che le sue orazioni erano state esaudite e le sue elemosine grandite a Dio. Tuttavia, per essere catechizzato, fu mandato da Pietro, dal quale non sono avere ricevuto i sacramenti, ma anche udito cosa avesse dovuto credere, sperare e amare. Um anjo lhe anunciou que suas orações haviam sido ouvidas e suas elemosine, esmolas, agradaram a Deus. Todavia, no entanto, porém, per essere catechizzato, para ser catequizado, foi enviado a Pedro, de quem? O qual, né? Da quale, de quem, o qual non sono avrebbe ricevuto, não apenas receberia os sacramentos, mas antes ouviria o que deveria crer, esperar e amar. Então, e in realtà tutte queste cose avrebbero potuto farle l'angelo stesso. Mas se Dio avesse fatto capire di non voler dispensare la sua parola agli uomini, per mezzo di altri uomini, la dignità dell'uomo ne sarebbe risultata sminuita, né? Diminuída. Né? Então, na verdade, todas essas coisas o próprio anjo poderia ter feito. Mas, se Deus tivesse dado a entender que não quer dispensar sua palavra aos homens por meio de outros homens, a dignidade do homem teria sido diminuída, o que implicaria num problema muito sério em relação à teologia da adoção filial.
né? Então, o anjo poderia, é isso que ele está dizendo, né? O argumento de Agostinho aqui é o anjo poderia ter feito isso sem dúvida alguma. No entanto, nós estamos diante de um problema. Qual seria o problema? O problema de que, primeiro, na perspectiva de Agostinho, Deus quer que um homem necessite de outro, uma mulher necessite de outra, que ambos necessitem de ambos. Então, ele não dá diretamente a coisa, a não ser que seja algo extraordinário. Porque senão o anjo poderia ter feito pelo Paulo diretamente, e não fez. Ele disse, vai aprender com Cornélio, vá aprender com Cornélio, não estou muito certo quem é Cornélio aqui. Mas acho que Cornélio foi aprender também com os apóstolos, né? E aqui ele fala, olha, você vai aprender com Pedro. E então foi isso que aconteceu, né? Então coloca-se a necessidade de uma pessoa aprender com outra, o que traz a referência para aquela ideia de que é preciso que uma pessoa ilumine a outra, o que na teologia medieval vai para o lado do Dionísio Pseudo-Areopagita, que diz que a hierarquia celeste, desde o serafim até o anjo, cobrindo 8 hierarquias aqui, né? Ou seja, serafim, querubim, trono, potestade, dominação. Aqui tem uma pequena variação. Estou usando o esquema de Tomás de Aquino, ok? Dominação, principados, depois virtudes, arcanjos e anjos. Tem variações também aqui ao longo da angelologia cristã. Mas usando esse exemplo, né? Que pode ser de Gregório de Tomás, não estou muito certo qual dos dois, tá bom? Então, nós temos aqui que os anjos serafins vão passando a informação até os anjos, que seriam os anjos da guarda, tá bom? Então aí você tem uma questão de hierarquia celeste. O que seria mesmo? Seria alguma coisa parecida com a ideia de homens que têm mais saber, ou mulheres que têm mais saber, ou seja, seres humanos têm mais saber, até a ideia de aqueles que têm menos saber, né? Então, estaria aqui a ideia que Deus quis essa ordem, Deus gosta dessa ordem. Claro, é uma perspectiva agostiniana que está aqui, né? E que eu uso aqui à medida que Tomás de Aquino também usava, né? Então, nós estamos aqui no paralelo. Ah, por que você não usa outro? Por que você não usa Bonaventura de Bonareggio? Ou então, por que você não usa Calvino? Por que não usa Lutero? Porque se compreendesse mais, usaria. Como não compreendo tanto, não uso. Por quê? Porque daí eu estou correndo risco e aí posso estar passando uma informação tanto quanto incorreta para vocês. Com relação a esses números que aparecem 3, 4, 5, são referências que você pode acessar o site e pegar, que são referências da Bíblia. Tá bom? Então, que passagem da Bíblia que se fundamenta o que Agostinho está dizendo. Come infatti sarebbero state vere le parole, santo è il tempio di Dio che siete voi. Santo é o templo de Deus e este sois vós. Se Dio non avesse proferito i suoi oracoli da quel tempio, che l'uomo ma avesse fatto ecceare dal cielo e per mezzo di angeli tutto quello che voleva rivelare agli uomini a loro istruzioni. Peço perdão para quem fala italiano, porque eu falo devagar mesmo, viu? Infelizmente, não tenho tanta prática de falar rápido como seria a maneira correta, mas... Agora, traduzindo, pois, como se faz verdadeiras palavras, como é feito verdadeiras palavras, santo é o templo de Deus e estes sois vós. Se Deus não tivesse proferido seus oráculos a partir daquele templo, que é o homem, mas tivesse feito ecoar do céu e por meio de anjos tudo o que queria revelar aos homens para a sua instrução. Então, como eu disse, tem um problema aqui. Agora, Agostinho coloca um outro. Se o templo de Deus sois vós, se o Espírito de Deus habita em vós, então esse templo de Deus que sois vós, ou seja, os seres humanos, onde habita o Espírito de Deus, é onde saem os oráculos, onde sai o conhecimento de Deus para o mundo, para os outros homens. O que aconteceria se Deus tivesse não feito assim e tivesse, ao invés de colocar o templo dele dentro de nós, o Espírito dele dentro de nós, pela adoção filial, pelo Espírito que clama, Abba Pai, de acordo com a lógica cristã, e se fosse o contrário? E se ele tivesse falado diretamente por meio dos anjos dos céus? Né? Em vez de um homem usar outro homem, se usa diretamente os anjos. Né?
E finalmente un rilievo sulla carità che unisce gli uomini tra loro com o vínculo della unità. E por fim, uma observação sobre a caridade que une os homens entre si com o vínculo da unidade. Né? Então, se gli uomini non avessero di imparare nulla dai propri simili, alla carità verrebbe tolta una via importante per conseguire la fusione e per così dire l'interscambio degli animi. Se os homens nada tivessem a aprender de seus semelhantes, a caridade teria sido tirada. A caridade não seria um caminho, mais ou menos, né? A caridade seria tirado um caminho importante para alcançar a fusão e, por assim dizer, o intercâmbio das almas. Né? Então, a ideia que está aqui é o seguinte, mas Deus escolheu permanecer dentro das pessoas e o dom máximo de Deus, mediante a graça, seria a caridade, que é o dom de amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, essa ideia perfaz a ideia de que existe um vínculo de unidade sobrenatural dado pela graça dos seres humanos. Não só a ideia de natureza empática, mas a natureza sobrenatural que vem pela graça da fé, que acontece pela fé em Cristo, aqui na lógica cristã. Então, isso faria com que ocorra um vínculo de unidade em todos aqueles que receberam a graça. Então, para receber a graça tem que passar pelo catecumenato, alguém pode dizer assim, precisa ser batizado. Não é bem assim que está lá no Atos dos Apóstolos. Né? Tinha gente que não era batizado e falava em nome de Jesus. O que determina a salvação de fato é a fé em Cristo, independente do sacramento. Né? Então, por isso a gente nunca deve julgar a partir do sacramento do batismo, mesmo que ele seja necessário, de acordo com a teologia posterior ao tempo dos apóstolos, onde se inclui o Paulo apóstolo, né? Ainda assim, ainda que a teologia tenha continuado com essa questão, ainda assim ela é uma questão muito problemática, porque no tempo do derramamento do Espírito Santo, que está descrito no Atos dos Apóstolos pelo Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, provavelmente, mas algumas vezes há um certo problema de identificação aí, na parte de alguns estudiosos, mas tomando aquilo como verdadeiro, então há um vínculo de caridade nessa graça santificante que foi derramado pela fé em Cristo e que une todas as pessoas, criando um vínculo de unidade muito forte. De modo que os anjos não participam diretamente disso, mas só de maneira indireta. E é da teologia dogmática cristã, de maneira geral, que os anjos servem os homens após a vinda de Cristo. Por isso que os anjos, antes da vinda de Cristo, apareciam e os profetas caíam com a cabeça por terra, e o corpo todo também. Após a vinda de Cristo, após o derramamento do Espírito Santo, o que acontece é uma reversão na angelologia. Os anjos dizem, não se ajoelhem perante nós, porque nós, no mínimo, somos iguais a vocês. No mínimo. Por quê? Porque a adoção filial foi dada para os seres humanos, não para eles, né? Então eles passam a ser servidores dos seres humanos. Então, se os homens nada tivessem a aprender de seus semelhantes, a caridade seria tirada um caminho importante para alcançar a fusão. Quer dizer, se os seres humanos não tivessem algo para aprender um dos outros, o que aconteceria com esse vínculo da caridade é que deles estaria faltando alguma coisa, de modo que a fusão entre a graça máxima que existe nos seres humanos, que é dada por Deus, ela só ocorre diante do intercâmbio de conhecimento das almas. Então é pelo intercâmbio da comunidade que a graça de Deus chega até o seu ponto máximo, tá bom? Então, aí a importância de Agostinho colocar no método que ele está explicando de leitura da Bíblia. Por quê? Porque isso permite que pessoas mais instruídas ensinem esse método para as menos instruídas e, por sua vez, essas se tornam de menos instruídas para mais instruídas e podem ir ensinando para as outras, tá bom? Aumentando o quê? A fusão e do intercâmbio das almas, que é uma fusão de caridade dada por Deus e que anjo nenhum pode fazer, tá bom? Então é isso, terminamos a sessão 4. Muito obrigado.